Se você gasta muito tempo corrigindo as cores das suas fotos no Photoshop, confira esse vídeo que eu vou te apresentar qual é o processo de correção de cores mais fácil do Photoshop utilizando curvas. Olá, eu sou o Nando, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, e hoje então vamos explicar como é esse processo da correção de cores por meio do ajuste de curvas, que em inglês é o Curves. Eu vou admitir para você que existem painéis no Photoshop que são intimadores, porque você sem o conhecimento da parte técnica não consegue compreender qual é a função de cada coisa. Um dos painéis que a gente pode se assustar aí, quem não tem informação, é o histograma, também o painel de curvas, inclusive, tem o de níveis e tantos outros. Mas bora focar aqui em curvas. Caso você queira, é possível acompanhar esse tutorial utilizando as suas fotos para que você aplique imediatamente aquilo que eu estou te apresentando aqui na tela. Temos aqui a foto que eu escolhi e nós vamos inserir aqui uma camada de ajuste que fica aqui embaixo, Curves. O meu Photoshop está em inglês porque eu preciso dele dessa forma. Se você for em português, vai estar escrito curvas. Eu não tenho a pretensão de esgotar o painel de curvas nesse momento. Nós vamos apenas abordar aquilo que é relevante à correção de cores. Existem também outras funcionalidades que podem ser feitas neste painel. Antes de iniciarmos a nossa correção de cores, é necessário compreender como funciona esse processo. Nós precisamos apresentar ao programa, no caso o Photoshop, quais são os pontos de luzes, que são os pontos mais claros da foto, também os pontos de sombras, que são as partes mais escuras da sombra, e os tons médios. Alguns fotógrafos utilizam este cartão, que é o cartão Y-Ball. Ele faz o balanço de branco, e não somente isso. Ele permite também que a gente consiga indicar o cinza médio, que é este cinza aqui apresentado, o ponto mais escuro, que é o preto, e o ponto mais claro, que é o branco. Se você utilizou esse cartão como uma prova para poder ajustar as cores depois na pós-produção, ok. Mas mesmo para você que não fez uso dele, vamos aqui então definir estes pontos. Vamos criar aqui uma nova camada. Você vem aqui embaixo, clica nesse mais, temos uma nova camada. Basta dar 2 cliques e vamos renomeá-la para marcação. É justamente nela que a gente vai indicar quais são os pontos de luz, os pontos de sombra e os mid-tones, que são os tons médios. Vamos voltar aqui para o painel de curvas. Assim que você abre, é importante entender o seguinte. Essa alça do lado direito indica que os tons claros estão aqui na direita e essa alça mais escura indica que os tons mais escuros estão à esquerda. Portanto, se eu movimentar aqui essa alça escura, você percebe que tudo vai escurecer e se eu movimentar a alça clara, as coisas todas vão clarear. É importante esclarecer que tudo que eu vou mostrar aqui é um processo técnico. O processo artístico pode vir depois dessa etapa, uma vez que você fez a correção de cores da sua imagem. Vamos definir aqui quais são as áreas mais escuras dessa imagem. Embora assim ela esteja com subexposição no geral, a gente vai até acertar isso inclusive, mas a gente precisa descobrir essas áreas específicas. Como que a gente faz? Você vai arrastar a alça branca para a esquerda. Pode arrastar até o final. Essas áreas que permaneceram escuras são as sombras, que são os pontos mais escuros da nossa imagem. Então nós vamos aqui para a camada de marcação, vou apertar o B para o atalho de pincel, vou colocar a cor preta e vamos fazer aqui a marcação. Essa área é escura. Temos também essa outra área escura. Está marcado de preto para que a gente identifique depois. Vamos voltar para o painel do Curves. Aqui a gente precisa resetá-lo. Basta você clicar nesse ícone aqui do círculo, mandando a setinha para a esquerda aqui, que ele vai resetar. Pronto, já temos a área escura. Agora é preciso que a gente marque as áreas mais claras. E nós vamos fazer o processo inverso. Agora a gente vai pegar a alça mais escura e vamos movimentar para a direita. Para a direita toda, não porque a nossa imagem, por ser bem escura, ela está com subexposição, como já falei, ela só tem informação até aqui, nessa área aqui do 137 mais ou menos. O que é esse ponto branco que está aparecendo aqui na tela? Isso é um reflexo. Essa é uma área estourada. A gente nunca define uma área estourada como sendo o ponto branco.
Então, é necessário que a gente volte essa alça um pouquinho para que a gente tenha aqui algumas referências. Vamos de novo para a camada de marcação. Dessa vez vou apertar X para trocar aqui a cor para branco, que a gente vai saber agora quais são as áreas de branco. No caso dessa minha imagem, seria próximo aqui do peitoral desse personagem, aqui também na capa desse sujeito, talvez aqui nessa região. O que a gente está fazendo aqui é ter possibilidades para o nosso ajuste, porque nós vamos usar um conta-gotas e aí nós vamos definir para o programa quais são as nossas áreas de branco. Aí por isso que é importante você marcar mais de uma, considerando as áreas mais claras. O resto aqui, ó, ficou até verde, isso não é uma área branca. É o que se assemelha mesmo ao branco, tá ok? Vamos selecionar de novo o Curves e resetá-lo. Deixa eu aumentar a imagem novamente. Nós temos aqui algumas amostras. E agora é importante a gente definir os tons médios, ou o cinza médio, como eu já mencionei. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou clicar na camada de baixo, na primeira camada que é a nossa imagem, e vou inserir aqui uma camada de ajuste e uma cor sólida, Solid Color. O valor que nós precisamos é 80, 80, 80. Este é o valor hexadecimal. Se você gosta também de utilizar o HSB, é só colocar o B 50 e o resto 0. Clique OK. Agora eu vou ocultar todas as camadas. Basta clicar no olho de cima, segurar o clique e vem arrastando que você oculta todas elas, né? Vou criar aqui uma camada para te apresentar um recurso que a gente vai ter que utilizar aqui agora. Selecionei a cor azul. Observe, esta é a cor azul. Vou adicionar mais uma camada e vou clicar aqui, mais uma gota azul. Agora, no Blending Mode, ou no modo de mesclagem aqui em cima, nós vamos selecionar Difference, ou diferença. E o que isso quer dizer? Sempre que houver interseção da mesma cor, vai ficar preto. Se eu aplicar mais uma vez aqui, você vai perceber que ficou preto. E se eu aplicar qualquer outra cor? Ou colocar um verde? Aí ele fica qualquer outro tom menos preto. Vamos fazer mais dois testes aqui. Vou pegar esse roxo ou rosa. Ah lá, ficou vermelho. Vou pegar um vermelho e clico. E a interseção nunca fica preta, exceto quando é a mesma cor. Então, quando aquele cinza médio encontrar outro cinza médio na nossa imagem, vai ficar preto. Vamos selecionar as duas camadas e jogar aqui para a lixeira, porque a gente não precisa delas. Vou ativar novamente todo mundo. E essa aqui eu vou passar para Difference. Perceba que ficou com um aspecto esquisito. E bora voltar para o painel de curvas. E para que a gente encontre os tons do cinza médio, basta arrastar essa alça branca para o lado esquerdo. E a gente vai deixar aqui as áreas mais prováveis. Vamos selecionar a camada de marcação, pincel, e agora eu vou colocar cinza. 80, 80, 80. E a gente utilizando o tom cinza aqui, vai ficar mais fácil depois de identificar o que a gente marcou para a área cinza. Bom, aquilo que resiste mais a se tornar branco são as áreas cinza médio. Aqui, aparentemente, essa parte aqui, ó, desse personagem, eu vou fazer algumas amostragens que a gente vai precisar experimentar. Meu pincel ficou mais grosso aqui, mas não tem problema não. A gente vai saber aqui o que fazer. Reduzir um pouquinho o pincel aqui, só para não ficar com tanta informação. Vou marcar aqui algumas áreas. Tem essas áreas mais escuras e também essas outras que podem ser umas referências interessantes. A gente vai ter que fazer teste com algumas e aí você vai entender melhor o que se trata tudo isso. Pronto, com todas essas marcações feitas, podemos trazer a cor sólida para a lixeira e resetar também o Curves, clicando aqui. Ok, nossa imagem voltou ao aspecto original. Então agora é hora de fazermos as marcações que a gente precisa. Como que isso será feito? Com esses três conta-gotas aqui, ó. Considerando que esse primeiro de baixo é para a área branca, olha só, esse aqui está definido para branco. O do meio
se você der 2 cliques, é a área cinza, e o de cima são as áreas mais escuras, que são as sombras. Vamos começar pelas sombras. Basta que você dê um clique e o conta-gotas surge aqui na nossa tela. Eu vou aumentar, vou dar um zoom aqui, que se você segurar o Alt, inclusive, você vê qual que era aquela região. Então, a área mais escura, eu acho que seja essa aqui mesmo. Vou dar um clique. Aparentemente não fez nada, mas ele criou aqui uma referência. Agora vamos para o branco. Vou voltar. O branco é essa linha em branco, ok? Eu vou colocar aqui na capa. Ok, olha, perceba que a nossa imagem já mudou bastante. E agora, o cinza médio vai definir o tom da cor. Bom, eu marquei aqui alguns locais. Deixa eu ver aqui qual que seria uma referência legal. Talvez aqui, não. Aqui não deu certo. Se eu clicar aqui, acho que está muito avermelhado. Então a gente precisa de uma área cinza. Eu vou clicar na asa aqui da Mulher Gavião, que foi uma das regiões que a gente selecionou. E agora já estou mais feliz com esse tipo de resultado. Então vamos observar aqui. Por ser uma correção de cor, aqui já tem um resultado satisfatório. Mas agora eu vou te apresentar uma outra ferramenta que ainda é dentro de Curves, que vai fazer o nosso processo automaticamente. Não fique irritado comigo, não fique irritada, mas eu recomendo que todo mundo que é fotógrafo, designer, entenda os processos por trás, né, da edição, no caso aqui da correção de cor, antes de utilizar um modo automático, porque assim você sabe o que aconteceu e também se o resultado no modo automático não sair da forma que você gostaria, você já consegue isolar os problemas que estão acontecendo ali naquela cena. Vamos renomear essa camada para manual. Eu vou ocultá-la. Vou adicionar aqui uma nova camada de ajuste, Curves. Essa é a curva que a gente vai fazer automática. E como que a gente faz isso? Aqui nesse menu que fica do lado superior direito, você clica, seleciona Auto Options. Eu vou trazer ele para cá. Nós vamos selecionar o Find Dark and Light Colors e ainda vamos selecionar a opção Snap Neutral Midtones, que é justamente se basear nos tons neutros, que são o cinza médio que a gente já informou anteriormente. Assim que eu seleciono, você percebe que a cor ficou mais neutralizada e temos ainda a opção de cima, que é Enhance Per Channel Contrast. Assim que você clica, você percebe que essa opção de cima fica uma cor mais quente, a de baixo uma cor mais fria. Eu acho que eu gostei mais da de cima, vai ser uma questão de gosto, eu vou clicar OK. Vamos fazer aqui agora uma comparação do que a gente alcançou manualmente e do que foi feito automaticamente. E para tanto, vamos abrir a janela History. Eu vou criar aqui um snapshot, né, que é uma fotografia. Pronto, fotografei esse e fotografei o outro. Agora a gente sobe aqui, vamos ver o Snapshot 2, que é o manual. É esse aí que estava aparecendo, inclusive. E agora vamos ver o Snapshot 1, que foi o automático. E aí você percebe que nós chegamos no resultado muito próximo nos dois processos, sendo que um foi manual, nós setamos os tons médios, as luzes e sombras, e o modo automático fez a mesma coisa, só que aí no caso o Photoshop é que teve o trabalho que a gente teve ali que fazer manualmente. É muito bacana esse recurso, fala a verdade. Vamos aplicar em mais duas fotos esse processo de correção de cor por curvas automático. Então vamos lá, adicionar camada de ajuste, Curves, vamos lá no menu, Auto Options, Find Dark, Snap e temos também o Enhance. Nesse caso, eu gostei mais da versão do Enhance Per Channel, porque aqui ficou com um tom escuro no fundo, destacando essa personagem. E vamos adicionar na última foto a camada de ajuste, Curves. Vamos lá no menu, Auto Options, Find Dark, Snap. Temos aqui também a opção de cima, que ficou um resultado super melhor. É claro que vai ser uma questão de gosto quando você tiver
aí imagens que o resultado seja muito similar. Nesse caso meu, até que o contraste realmente ficou melhor nessa parte de cima, vou só confirmar aqui, mas cada fotografia e também para o seu gosto, pode ser que a opção de baixo tenha um resultado mais interessante. E de posse desse conhecimento, acredito que você que é fotógrafo, que tem aí uma demanda maior por fazer correção de cores, pode usar aí esse modo automático e ganhar muito tempo, é ou não é? Mas me diz aí nos comentários se você já conhecia esse processo, mas me diz também se você é uma daquelas pessoas que, como eu, tinha medo do menu de curvas, porque a gente não sabia nem o que fazer ali e nem como funcionava, né? Só não esqueça de deixar o seu like, se inscreva, ajude o canal a crescer e lembre-se, educar é amor. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the a.m. that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by.